Essa aula é sobre o protocolo IPv6 e a gente também vai recapitular um pouco daquilo que vocês viram na disciplina de redes. Então, daqui a estrutura da aula, só um pouquinho sobre a motivação, né, por que surgiu o IPv6, e falar um pouco sobre o formato do pacote e as diferenças que ele tem para o IPv4. Depois de falar sobre algumas outras mudanças, eu vou terminar com o formato do endereço do IPv6 e também com a noção de cabeçalhos de extensão que o IPv6 propõe. Bom, a principal motivação para o IPv6 é que os endereços disponíveis em IPv4, eles estavam sendo completamente alocados, né? Então, essa preocupação já existe há bastante tempo, já desde os anos 90 se sabia que dentro de alguns anos os endereços IPv4 estariam todos alocados, né? Isso devido ao tamanho do endereço de apenas 32 bits, né? E havia estimativas que seria entre 2008 e 2018 que isso aconteceria. Então, os endereços IP são alocados geralmente em blocos para registros regionais, né, de certas partes do globo, e eles alocam para empresas. Então, ainda existia em alguns registros de algumas regiões do globo, eles tinham disponíveis alguns endereços, mas eles foram sendo alocados até que finalmente não havia mais a possibilidade de alocar novos endereços IP. Então, a principal motivação para o IPv6 é ter um endereço com espaço de endereçamento muito maior, né? Então, sendo de 32 para 128 bits. Com 32 bits, tu tem em torno ali tu tem 2 na 32, que dá em torno de 4 bilhões de endereços, né? Com 128 bits, tu tem 2 na 128, que é muitos endereços, tá? Então, é algo como 340 trilhões de endereços. Então, tu tem muitas opções com 128 bits. Nesse link aqui, vocês podem acompanhar, é bem interessante, vocês podem acompanhar o histórico de alocação desses blocos de endereço, conforme eles foram sendo distribuídos para registros regionais, né? América Latina, Ásia, América do Norte, e esses blocos eles eram então sendo distribuídos para as empresas. Vocês conseguem acompanhar um histórico de alocação por esse link, bem interessante. Tá? Além de, obviamente, aumentar o espaço de endereçamento, algumas outras motivações adicionais para mover para o IPv6, né? Mudar um pouco o formato do cabeçalho para acelerar, né, o processamento e encaminhamento de pacotes. Então, algumas mudanças, por exemplo, na linha de o IPv4, por exemplo, ele tem um tamanho dinâmico de cabeçalho, né? Porque como tu tem as opções no próprio cabeçalho, isso pode fazer com que o cabeçalho fique maior ou menor, dependendo do tipo de pacote que um roteador recebe, né? E isso leva, então, a uma análise que o roteador tem que fazer para decidir o que ele vai fazer com o pacote e reduzindo a velocidade. Já no IPv6, o tamanho do cabeçalho é fixo em 40 bytes. Tá? Então, isso ajuda a acelerar o processamento. Outra questão também que o IPv4 fazia era um checksum que era inserido junto no cabeçalho do IP. Isso era um pouco questionável, porque a camada de enlace já faz um checksum, a camada de transporte já faz um checksum, então por que teria que ter um checksum na camada de IP, sendo que esse checksum era recalculado hop a hop? Então a remoção desse checksum então ajuda então na velocidade de processamento. Bom, no momento que tu tirou as opções de dentro do cabeçalho, então agora tu tem um suporte melhorado para extensões, que são os cabeçalhos de extensões que a gente vai ver na aula de hoje, tá? Então, tu pode ter funcionalidades adicionais associadas a um pacote, só que elas ficariam então em cabeçalhos específicos para essas funcionalidades, que são os cabeçalhos de extensão. Algo bastante interessante também, que é uma noção trazida pelo IPv6, é a noção de rotulamento de fluxos. Então, tu pode atribuir um label, um rótulo a um fluxo, origem e destino, por exemplo, e pacotes, por exemplo, com aquele rótulo, eles poderiam ter, por exemplo, um tratamento especial para ajudar em qualidade de serviço, né? Então, esse campo foi introduzido, não foi muito bem, não estava muito bem claro como isso seria usado quando ele foi introduzido, mas a ideia era tu ter algum mecanismo que tu pudesse rotular fluxos
para que eles tivessem algum tipo de tratamento especial no futuro, que eles pudessem, que fabricantes, que operadores de rede pudessem usar esses rótulos para dar algum tratamento especial. Uma flexibilidade de endereçamento, que a gente já falou, né? Então, com muito mais bits, tem muito mais flexibilidade em como tu aloca os endereços para os interessados, e também a questão de autoconfiguração de endereços, que é uma funcionalidade que, por exemplo, eliminaria a necessidade de tu ter um servidor de DHCP para configurar, para atribuir um IP a um host que recém entrou na rede. Então, com essa noção de Address Auto Reconfiguration, um host, ao entrar na rede, ele poderia, sem a necessidade de ter um servidor externo, derivar o endereço IP que ele vai utilizar e facilitando, então, a configuração de dispositivos. Tá? E, bom, o protocolo IPv6 está definido em duas RFCs principais, tá? A 2460 e a 2373. Em relação ao formato do pacote, tá? A gente tem aqui uma visão geral do cabeçalho IPv6. Tá? Como eu mencionei antes, ele tem agora 40 bytes fixo. Tá? Então, não é mais algo dinâmico que poderia variar conforme tu tivesse opções, que era o que acontecia com o IPv4, né? Agora ele é fixo em 40 bytes. Então, tu tem um campo de versão, que tem o valor 6, né? Ele é um campo de 4 bits, né? Que tem o valor 6. Tu tem o Traffic Class, que pode ser usado para definir alguma prioridade entre pacotes de um fluxo. Isso é muito similar ao que o IPv4 chama de TOS, né? De Type of Service. Então, o Traffic Class seria algo para tu priorizar certos pacotes, por exemplo, para dar um tratamento específico para eles. E o Flow Label, esse sim é o campo adicional que permite, então, tu, dado um fluxo, né, de origem e destino, tu pode ter um rótulo especial para esse fluxo e fazer com que dispositivos de rede possam dar algum tratamento especial para pacotes que pertencem a esse fluxo, que tenham esse rótulo. Tá? Como eu mencionei antes, isso na especificação do IPv6, isso não está muito bem claro como isso vai ser usado, é algo deixado para o futuro, para se definir como vai ser usado, mas o mecanismo está ali. Tá? É um mecanismo de rotulação para que, eventualmente, dispositivos possam usar esse rótulo para tomar alguma decisão. Tá? O Flow Label ele tem 20 bits, tá? E o Traffic Class ele tem 8 bits. Bom, seguindo adiante, tu tem o Payload Length, lembrando que agora esse é o comprimento do payload e não do cabeçalho. Tá? O cabeçalho a gente sabe que tem 40 bytes fixo, então tu não precisa mais ter um campo dizendo qual é o tamanho desse cabeçalho, mas tu tem o Payload Length, que é o tamanho, o número de bytes do payload que segue esse cabeçalho, que vem após esse cabeçalho IPv6. Tá? O payload length ele tem 16 bits. Bom, tu tem um campo next header, tá? E next header seria então o protocolo que segue, né? Que está sendo carregado nesse payload. Tá? Então, tipicamente, next header poderia ser, por exemplo, TCP ou UDP. Tá? Mas a ideia é que, como a gente vai ver em seguida, com os cabeçalhos de extensão que o IPv6 provê, o next header poderia ser um ou mais cabeçalhos de extensão também. Tá? Então, logo após o IPv6, o cabeçalho IPv6 básico, poderia vir 0, 1 ou mais cabeçalhos de extensão, e daí sim o segmento da camada de transporte, por exemplo, que seria o payload. Tá? Então, num caso sem cabeçalho de extensão, o next header seria então uma identificação de que o que segue é um segmento UDP, por exemplo, ou um segmento TCP. Tá? O next header tem 8 bits. Tá? E o hop limit também tem 8 bits, que especifica o limite, o limite de hops que um pacote vai poder trafegar. Tá? Quando ele é sempre decrementado, de 1 em 1, quando chegar a 0, o pacote é descartado. E, por fim, daí tu tem o origem e destino, que são campos de 128 bits, descrevendo, então, o endereço
do emissor do pacote e para onde esse pacote deve ser enviado, tá? O destino do pacote. Quando a gente compara o cabeçalho IPv6 com o cabeçalho IPv4, a gente vê que muita coisa foi simplificada e muita coisa saiu, né? Então, por exemplo, algumas coisas interessantes que a gente pode perceber é que, por exemplo, a ideia do header length, isso eu não preciso mais, né? Porque o cabeçalho IPv4, ele poderia ter um tamanho dinâmico dependendo dessas opções, se elas fossem usadas ou não. E isso dificultava um pouco o processamento desse pacote, então, por dispositivos, porque eles teriam que possivelmente computar um tamanho dinâmico de pacote. Agora, a gente sabe que esse pacote ele é sempre 40 bytes e isso facilita o processamento. Né? Outra coisa que saiu do IPv4 é toda a questão de fragmentação. Tá? Então, a gente sabe que no IPv4, um pacote ele poderia ser, quando ele chegasse no roteador, se o roteador não conseguisse encaminhar aquele pacote para o próximo hop, aquele roteador poderia fragmentar aquele pacote em fragmentos menores. E isso é o que acontece em IPv4, né? Um roteador ele não vai juntar os fragmentos, mas ele pode particionar em fragmentos, né? A gente sabe que em IPv4 a única entidade responsável por reconstituir os fragmentos é o destino. Então, se um pacote for fragmentado por um host, os fragmentos vão ser enviados e eles só vão ser reconstruídos no destino. O problema é que essa fragmentação ela também é uma operação custosa para o roteador na rede. Então, o IPv6 não tem isso. Um roteador no IPv6, ele nunca fragmenta um pacote. Né? O que acontece no IPv6, se um pacote ele não pode ser enviado para o próximo hop, porque a Maximum Transmission Unit, a MTU daquele link por exemplo, menor, o que acontece é que uma mensagem ICMP ela é enviada de volta para a origem, tá? para o originador do pacote, e o originador do pacote é responsável por fragmentar aquele pacote. Tá? E daí, nesse caso, a especificação da fragmentação vai vir como um cabeçalho de extensão, tá? Que a gente vai ver em seguida. Então, é algo que saiu do template, né, do modelo básico de um cabeçalho IPv4, saiu, agora não tem mais no IPv6 isso, e caso a fragmentação seja necessária, ela vai ser feita pela origem e vai existir então um cabeçalho de extensão específico para indicar os fragmentos e como a fragmentação foi feita. Outra coisa que saiu do IPv4 é o checksum. Tá? Então, um dos argumentos era que, bom, já existe checksum na camada de enlace, né, na link layer, já existe checksum na camada de transporte, então por que eu estou fazendo um checksum na camada de rede também? Né? E lembrando que esse checksum ele era recalculado hop a hop, porque, por exemplo, o hop limit é decrementado de hop a hop. Então, se o hop limit é decrementado, né, que no caso era o time to leave, então eu teria que recalcular o checksum. Tá? Então, era uma operação custosa para os roteadores. Então, removemos o checksum também, ficou mais simples. E, por último, né, o que saiu também era essas opções, né, essas opções dinâmicas, então, que poderiam ser incluídas, que também dificultavam o processamento do pacote pelo roteador. E agora, opções, se existirem, elas vão aparecer como um cabeçalho de extensão indicado por esse next header. Então, otimizou o formato do pacote, simplificou, deixou ele mais direto, né, mais straightforward para ser processado pelos roteadores e foi uma melhoria, não foi simplesmente aumentar o tamanho dos endereços, foram melhorias na forma como isso é processado pelos roteadores também. Bom, isso que eu comentei agora, eu tenho algumas informações adicionais que eu deixei no slide aqui como referência, tá? Então, fragmentação, então não tem fragmentação de datagramas, né? Não, o roteador não fragmenta mais, né? Como eu mencionei, se um roteador não conseguir transmitir aquele datagrama para o hop seguinte, o que acontece é que uma mensagem ICMP nova, que é o packet to big, ela é retornada para a origem e a origem daí decide então usar um cabeçalho específico para especificar a fragmentação do pacote.
Checksum foi removido, então, para reduzir o processamento. As opções são permitidas ainda mais num cabeçalho extra, né, não mais dentro do pacote, também para facilitar. E essa nova versão do ICMP, por exemplo, com esse packet to big para informar que um pacote não pode ser transmitido. Bom, em relação ao endereçamento, tá? Endereço IPv6 tem 128 bits, tá? Eles especificam o endereço de uma interface, né? Ou conjuntos de interfaces, né? Então, por exemplo, um host, né? O meu laptop, por exemplo, ele tem uma interface de rede, né? E ela tem um endereço associado. Eu poderia ter equipamentos com múltiplas interfaces de rede, então eu posso ter um servidor com mais de uma interface, mas então eu tenho endereço de 128 bits associado a uma interface. Existem 3 tipos de endereço IPv6, tá? O endereço unicast, que é o mais comum, que é um pacote enviado para o endereço unicast, ele é entregue para uma única interface associada àquele endereço. Tá? Então, tem um endereço IP associado àquela interface e esse endereço associado àquela única interface, quando um pacote for enviado para aquele endereço, vai ser entregue para aquela interface. O Anycast é um pacote enviado para um endereço Anycast, ele vai ser entregue para uma de possivelmente várias interfaces associadas àquele endereço. Tá? Então, eu posso ter, por exemplo, um conjunto de interfaces na mesma máquina ou em máquinas diferentes, associadas ao mesmo endereço. E um pacote enviado para esse endereço Anycast vai ser entregue para uma delas. A especificação menciona entregar para a interface mais próxima, tá? Onde próxima seria alguma medida computada pela rede para indicar que ela seria a mais próxima da origem do emissor. Tá? Então, por exemplo, eu posso ter 3 servidores, né, cada um com uma interface, e as 3 interfaces associadas ao mesmo endereço Anycast. Um pacote enviado para esse endereço Anycast vai ser entregue para o mais próximo da origem. Tá? Essa é a ideia do Anycast. E o multicast é um pacote enviado para o endereço multicast, vai ser entregue para todas as interfaces associadas àquele endereço. Tá? Então, eu posso criar um grupo, por exemplo, de processos, onde todos estão associados ao mesmo endereço multicast, e um pacote enviado vai ser entregue para todos os membros do grupo. Não tem mais a noção de broadcast, né? E a função do broadcast ela foi, então, incluída nessa ideia de multicast, endereço multicast. Bom, em relação à representação de endereços IP, tá? Então, a representação de endereços IPv4, ela seguia o que era chamada de Dotted Decimal Notation, né? Que eram só 32 bits, então tu separava em 4 componentes, né, de 4 componentes de 8 bits, separados por um ponto, né? Então, por exemplo, 143.54.21.12. Tá? Então, isso era o Dotted Decimal Notation, tá? Separando aqueles 32 bits em 4 segmentos. Bom, com 128 bits, o Dotted Decimal Notation não faria muito sentido. Ele ia ser algo muito difícil de representar. Então, a notação utilizada é o colon hexadecimal notation. Então, colon são esses 2 pontos. E tu tem 8 conjuntos desses agrupamentos aqui, separados por 2 pontos, e cada conjunto desses 8 representa 16 bits do endereço de 128 bits. Tá? Então, por exemplo, tu tem aqui um componente, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? Então, tu tem 8 elementos separados por 2 pontos. Esse é o colon hexadecimal notation, onde cada um desses elementos ele representa 16 bits em notação hexadecimal. Né? Então, essa ela acaba sendo uma notação parecida com aquela utilizada, por exemplo, para identificar endereços da camada MAC, né, da camada de enlace, um MAC address, por exemplo. Ele também é representado usando hexadecimal, geralmente com um tracinho do lado.
Tá? Então, esse aqui é o formato utilizado. Tem algumas simplificações que podem ser usadas para facilitar a escrita, né, desses endereços. Tá? Uma delas é, por exemplo, para cada componente, se ele tiver zeros na frente, os leading zeros, eles podem ser suprimidos. Né? Então, nesse exemplo não tinha nenhum, mas se aqui fosse, por exemplo, 0,654, eu poderia tirar o primeiro zero. Então, os leading zeros de cada componente podem ser suprimidos. E a outra coisa é uma sintaxe especial para comprimir zeros. Então, se tu tiver um desses componentes do endereço que é tudo zero, aí tu pode simplesmente omitir e usar dois pontos. Tá? Isso vai indicar que tu tem grupos de 16 bits como zeros. Então, alguns exemplos aqui, por exemplo. Esse aqui é o endereço unicast, tá? Começa com 1080, daí tu tem os outros componentes separados por dois pontos, só que aqui eu tenho vários zeros, né? Tem vários zeros aqui. Esse componente aqui eu já estou otimizando com os leading zeros, né? Ele seria 0800, né? Mas os leading zeros, né? O zero que vem na frente eu posso simplesmente remover. Então ele já está removido aqui. 2.220.0c, 2.41.7a. Legal. Eu posso comprimir os zeros, porque eu tenho componentes aqui que são tudo zero, tudo zero, tudo zero. Bom, então eu posso simplesmente omitir esses três componentes que tem tudo zero como dois pontos. Então ficaria isso aqui. Tá? Então, isso aqui é a forma comprimida disso aqui. Tá? Então, isso se chama Zero Compression, que o IPv6 utiliza. É importante mencionar que eu só posso usar Zero Compression uma vez no meu endereço. Tá? Por exemplo, se eu tivesse dois grupos com sequências de zeros, daí algum outro número, e deu uma sequência de zeros de novo, eu não poderia usar Zero Compression duas vezes, porque o roteador não saberia como expandir daí. Para quanto que ele expandiria cada um dos grupos de zeros. Então aqui ele sabe que ele vai expandir esses dois pontos para três grupos de zero, porque ele sabe o tamanho total de um endereço IPv6. Agora, se eu tivesse dois grupos de zero, haveria ambiguidade em saber quanto que eu devo expandir cada um deles. Então, eu só posso usar Zero Compression uma vez. Tá? Endereços começam com FF, são endereços multicast. Tá? Então, a gente vai ver em seguida isso. E nesse caso eu tenho FF01, daí depois eu tenho grupos de zero, grupo de zero, grupo de zero, vários grupos de zero, e terminar com 0101, né? Que eu usei o leading zero, já removi aqui. Então, o que acontece é que eu posso comprimir, fazer Zero Compression para todos esses componentes e vai ficar isso aqui daí. FF01, Zero Compression e 101. Tá? Bom, o endereço loopback, né, tudo zeros com 1 aqui, né, e a forma comprimida é Zero Compression 1, e um endereço não especificado, por exemplo, o host ele não tem nenhum endereço, ele precisa de um endereço, por exemplo, que seria, por exemplo, utilizado na autoconfiguração, tudo zeros, dois pontos. Tá? Um endereço não especificado. Tá? Bom, eu tenho um espaço de endereçamento muito grande, tá? Com a ideia do IPv6. Tá? E no início se pensava, né, quando o IPv6 estava sendo concebido, ele se pensava em se utilizar classes de endereços, onde tu separaria partes dessa grande torta de endereços, né, dessa grande, enfim, espaço de endereços, tu separaria em classes específicas para certas funcionalidades. Tá? Isso era algo que foi feito com o IPv4, que depois foi descontinuado. Tá? E logo se viu que separar nessas classes não seria uma boa ideia. Tá? Não seria uma boa ideia porque poderia levar à subutilização. Tá? Então, no início, o pessoal que estava concebendo IPv6 chegou a pensar em prefixos específicos para certas classes de endereços que poderiam ser utilizados. Tá? Isso foi descontinuado. Tá? Essa ideia foi descontinuada. E o que se fez, então, a abordagem que se adotou foi
dividir esse espaço de endereçamento em 8 oitavos, tá? Onde cada um dos 8 oitavos ele pode ser identificado pelos primeiros 3 bits. Tá? Então, com 3 bits, tu tem 8 possibilidades, né? Então, cada uma das possibilidades seria 1 oitavo dessa torta de endereços que tu tem. Então, tu verifica um padrão nos primeiros 3 bits, tá? Na verdade, tu usa até mais, né? Tu usa até 10 bits, né? Porque tem algumas especialidades, algumas funcionalidades específicas que tem até 10 bits. Mas tu pode inicialmente separar nesses primeiros 3 bits e olhar para cada um desses 3 primeiros bits de forma individual. Tá? Então, a parte que mais interessa para a gente aqui é esse padrão 001, tá? Que isso seria, então, 1 oitavo de todo o espaço, de toda a torta de endereços IPv6, e esses endereços começando com 001 seriam, então, endereços usados para Global Unicast Address, tá? Que é de longe a grande maioria de endereços IPv6 que a gente vai estar utilizando. Tá? Tu tem endereços que começam com 000, e esses endereços, alguns deles, tá? Se a gente seguir um pouquinho mais no padrão, alguns deles, eles têm alguns usos específicos, tá? Mas esse 1 oitavo da torta, que começa com 000, algumas subfatias já têm alguns usos especificados, e também a fatia da torta que começa com 111, tá? Então, esses que começam com 111, alguns deles, então, já têm funcionalidades específicas. Por exemplo, o que começar com 1111 e depois mais 4 uns seria, então, o Multicast Address, né? O que começar com 111 e depois mais 1 e depois essa sequência aqui seria o Site Local Unicast Address e por aí vai. Então, fatias que interessam para a gente, 001, 000, alguns já tem algum uso atribuído, e 111, alguns já tem algum uso atribuído. Todo o resto, tá? 010, 011, 100, 101, está totalmente não atribuído para uso futuro, tá? Para se pensar o que vai se fazer com esses outros 1 oitavos dessa torta de endereços no futuro. Tá? Enfim, são muitos endereços, tá? Então, mesmo com essa pequena fatia de 1 oitavo, é muito mais endereço que a gente precisa, tá? Então, decidir que a gente vai estar utilizando só essa faixa, tá? Legal. Seguindo adiante, então vamos olhar para esse Global Unicast Address, né? Sabendo que ele começa com 001, tá? Então, o que acontece é que existe uma estrutura para esse endereço de 128 bits, né? E essa estrutura, ela está dividida em 3 partes. Inicialmente, eu tenho um routing prefix de 48 bits, tá? Que é isso aqui. Seria o equivalente a um ID da rede, tá? Depois eu tenho outros 16 bits, que seriam o ID da subrede, tá? Da subnet. E depois eu teria mais 64 bits, que seriam o ID da interface, né? Por exemplo, aquele host específico, aquele endereço IP. Tá? E isso aqui já é uma estruturação semelhante àquela que se é usada hoje em dia. Tá? Então, esses 48 bits aqui são exclusivamente usados para um roteamento global, por exemplo, para eu conseguir chegar na rede da empresa XYZ. E depois, dentro da empresa XYZ, ela pode ter uma série de sub-redes, e cada sub-rede pode ter uma série, então, de interface, né, de hosts ligados. Então, essa aqui é uma estruturação básica, mas para por aí. Tá? Então, essa é a estruturação que se foi definida. Como esse Global Routing Prefix, por exemplo, vai ser subdividido, vai ser alocado para empresas, isso fica em aberto. Tá? Então, optou-se por não ter uma estrutura rígida aqui em como fazer essa divisão
desses 48 bits, por exemplo. Como é que eu vou especificar isso para dizer que esses 48 bits representam a empresa XYZ? Bom, isso não está definido. Então, uma possibilidade, tá, discutida seria, por exemplo, desses 48 bits, a gente sabe que 3 deles é o 001, né, que é aquela 1/8 da nossa torta, então, que representa endereços de Unicats. Então, esse aqui eu não mexo. Mas aí dos 48 menos 3, dos 45 restantes, uma possibilidade seria, por exemplo, definir 3 níveis, por exemplo. Tá? Então, eu poderia ter, um nível 1, 10 bits, representando, por exemplo, um grande ISP, né, Internet Service Provider global. Então, eu poderia ter até 2 na 10, né, até 1024 ISPs, grandes ISPs globais, que receberiam, então, esse Level 1 ID. Daí, cada um deles poderia ter até, então, 2 na 12 subsidiários, por exemplo, que, então, um ISP global, desses 1024, poderia ter até 2 na 12, que seria 4.096, né? 4.096 level 2, tá? Que são subsidiários, e cada um desses 4.096 poderia, então, ter 2 na 23 empresas que eles atribuem, então, o endereço. Tá? Então, isso é só ideia é a empresa, né? O level 3 é a empresa, poderia então ter sub-redes e cada sub-rede com interface. Isso é só uma possibilidade, tá? Eu quero deixar bem claro que isso aqui fica a cargo desse espaço ser distribuído para registros, por exemplo, o registro da América Latina, o registro da Ásia, o registro da Europa, da América do Norte, e eles dividirem para ISPs e eles dividirem para subsidiários, fica a cargo deles definir como fazer essa divisão. Essa seria uma possibilidade, 10 para o primeiro nível, 12 e 23. Tá? No início, se falava em ter uma estrutura um pouco mais rígida aqui, mas isso foi descartado. Isso foi considerado uma má ideia, porque poderia levar ao engessamento dessa estrutura. Tá? Então, isso aqui só deixar bem claro, tá? Sample division, tá? Uma divisão exemplo do que poderia ser feito com esses 48 bits, tá? Em 3 níveis hierárquicos, tá? E daí, como eu mencionei, né? Eu já meio que descrevi nessa minha fala, mas, então, o nível 1 com 10 bits, eu poderia, então, ter 1024 blocos nível 1, né? Que seriam, então, grandes distribuidores de endereço IP, então, globais, e cada um desses 1024 poderiam, então, ter, cada um desses 1024 poderia, então, ter 4.096 level 2, né, subsidiários, por exemplo, para alocar, e cada um desses inicialmente, né, dos 1024, cada um dos 1024, 4.096, e cada um desses daí poderia, então, ter 23 bits para definir 8.398.608 level 3 blocks, né, que seriam as organizações. Tá? E daí, cada organização, né, que teria todo esse prefixo aqui, cada organização, né, porque assumindo, então, que tu tinha um level 1, um level 2, e daí o level 2 atribuiu, então, para um level 3. Então, cada uma dessas organizações poderia, então, ter sub-redes e endereços IP de máquinas, de hosts internos daquela rede. Então, novamente, o que vale é essa divisão aqui, tá? Essa divisão básica, mas como essas subdivisões vão ser organizadas, aqui eu mencionei 13 hierarquias, né? Tu poderia ter mais hierarquias. Esse nível 3, por exemplo, poderia ter um nível 4, subdividindo esses 23 bits entre nível 3 e nível 4. Tu poderia ter menos hierarquias, enfim, isso fica tudo a cargo de como isso vai ser alocado no futuro pelas entidades responsáveis. E vale mencionar que essa divisão de bits aqui, essas propostas de divisão aqui em nível 1, nível 2, nível 3, possivelmente nível 4, isso é para
propósitos de alocação de endereço, não é para propósito de roteamento. Tá? Propósito de roteamento, para roteamento tu vai utilizar o Global Routing Prefix. Tá? É isso. Tá? É isso que vai, em última análise, identificar a empresa XYZ. Vai ser esse Global Routing Prefix. E essas subdivisões internas aqui, isso é puramente para definir como que os endereços vão ser alocados pelas várias entidades responsáveis. Tá? Isso não é, essas divisões internas não se referem a nenhum tipo de informação de roteamento, por exemplo. Certo. O último ponto que eu queria discutir nessa aula é a questão dos cabeçalhos de extensão, tá? Que são informações opcionais e podem ser colocadas em headers separados do cabeçalho básico IPv6. Tá? Lembrando que as informações opcionais no IPv4 elas ficavam embutidas no mesmo cabeçalho e isso dificultava o processamento. Agora, se eu tiver alguma informação opcional, eu posso colocar ela no header separado. Tá? Então, são colocados entre o header IPv6 básico, né, e o header da upper layer, do TCP ou UDP, por exemplo. Tá? E entre eles, então, tu vai ter esses headers adicionais. Um pacote ele pode ter 0, 1 ou mais headers de extensão, então eles não são obrigatórios, mas eu posso ter um ou mais. E eles precisam ser processados numa ordem específica, tá? Que eu vou mencionar em seguida. Então, eles são colocados e são processados numa ordem específica. Tá? E eles são processados, também são examinados por algumas entidades específicas, né? Alguns são examinados hop a hop, outros são examinados só em algum ponto, tá? Que eu vou mencionar em seguida também. Tá? Então, uma representação gráfica dos cabeçalhos de extensão seria isso aqui. Tá? Então, nesse primeiro exemplo aqui, eu tenho um header básico IPv6, onde no campo next header, eu tenho a informação indicando que o meu payload, né, que o meu next header, e portanto, quando o meu payload vai ser, por exemplo, um segmento TCP, ou um segmento DP. Tá? Então, isso aqui seria, então, um pacote básico IPv6 com header padrão, e o payload é um segmento TCP ou DP. Tá? E o next header informa isso. No entanto, eu poderia ter um pacote IPv6, onde eu tenho, além do pacote básico, né, dos 40 bytes básicos aqui do IPv6, eu tenho aqui um next header que indica que eu tenho um extension header. E o payload do pacote, daí nesse caso, ou melhor, desculpa, eu tenho extension header. E esse extension header aqui, ele vai ter informações pertinentes àquele cabeçalho de extensão, que a gente vai ver em seguida o que eles fazem. Tá? Pode ser fragmentação, pode ser roteamento, pode ser segurança, mas eu vou ter informações pertinentes àquele header específico. E o extension header vai ter um next header também. E esse next header pode ser, finalmente, então, a informação dizendo que é TCP ou UDP, ou pode ser um outro extension header, que é o caso aqui. Tá? Então, esse extension header 1, ele aponta para um extension header 2, tá? Que é esse aqui. E o next header do extension header 2 é um extension header 3. Tá? Então, nesse caso, eu teria um extension header 2, cujo próximo header, o next header, é um outro extension header. Tá? Então, nesse caso aqui, eu encadeei 3 cabeçalhos de extensão. E, por fim, tá? Nesse extension header 3, eu indicaria que, então, o next header dele seria, por exemplo, o cabeçalho da leia da camada superior, por exemplo, o TCP ou UDP, e aqui sim viria daí o segmento, tá? O segmento TCP ou UDP da camada de transporte. Então, eu posso ter opcionalmente 0, 1 ou mais cabeçalhos de extensão. Tá? O que esses cabeçalhos de extensão fazem? Então, brevemente, tá? Eu vou listar aqui os possíveis cabeçalhos. Tá? O primeiro deles é o hop by hop, tá? Options, e a ideia é definir opções que são processadas a cada hop por onde o pacote passa. Tá? Essas opções, elas são codificadas nesse formato TLV, tá? Que é Type Length Value, que é basicamente uma tupla, que diz o tipo, o tamanho e o valor
daquele campo, tá? Do campo daquele tipo. Tá? E fica a cargo, então, dos operadores definir o que essa informação, como que essa informação vai ser usada. Tá? O hop by hop options ele serve para carregar tuplas que vão ter um propósito específico naquela rede com essas informações de tipo, valor, tipo, comprimento e valor. Tá? Routing header é um outro tipo de cabeçalho que permite que a origem ela especifique uma lista de nodos por onde o pacote deve passar. Tá? Então, eu sei que eu quero trafegar esse pacote dessa origem para esse destino, mas o Routing Header me permite especificar quais nodos eu quero visitar no caminho para aquele destino. Eu vou mostrar um exemplo em seguida, tá? Mas basicamente a especificação previa que tu teria Bom, tu tem, né, o campo destino no pacote IPv6, né, o endereço de destino, e o Routing Header, ele tem um array de endereços. E a cada hop, tu vai substituir no campo destino do pacote IPv6 o endereço que está na 10ª posição desse array de endereços, sempre substituindo para dizer para onde que tu vai mandar o pacote no próximo hop, até que eventualmente tu vai colocar o endereço que está na última posição aqui, vai ser de fato o que vai ser colocado no destino do pacote. O header de fragmento, né, como eu mencionei, o IPv6 não permite que o roteador em si faça a fragmentação, então se o roteador não conseguir transmitir o pacote para o hop seguinte, ele não vai tentar fragmentar, ele vai retornar uma mensagem de ICMP, e a origem, daí sim a origem pode fragmentar, tá, o pacote, e para isso ela vai utilizar então o fragment header para definir como que essas informações de fragmentação e a montagem vão ser codificadas no cabeçalho. E, além disso, tu tem também header de autenticação, tá? E header de security payload, tá? Que são funcionalidades bem interessantes, porque a gente sabe que o IPv4 ele não é seguro, né? Então, o que se tentou fazer ao longo dos anos foram extensões que deixassem o IPv4 seguro, mas foram add-ons, né? Não era algo que fazia parte do protocolo. E já esses extensions headers, eles permitem, então, que tu tenha integridade e autenticação usando o Authentication Header e privacidade usando o Security Payload, tá? E isso, então, trazendo segurança não como um puxadinho do protocolo, mas sim algo já concebido desde o início do protocolo. E, por fim, tá? Então, o último extension header é o Destination Options. O Destination Options, ele é muito parecido com o Hop by Hop Options, né? Só que a diferença é que ele tem informação que vai ser examinado não a cada hop, mas sim pelo nodo destino, tá? E essas opções, né, essas informações, elas são codificadas usando o mesmo TLV, né, o Type Length Value. Então, tipo, comprimento e valor, uma tupla, basicamente, que vai estar codificada nesse header, e daí o destino decide o que fazer com essa informação disponível no header. Eu tenho só para ilustrar um breve exemplo, mostrar, por exemplo, como é que esse Routing Header ele foi concebido, né? Qual é que era a ideia do Routing Header, né? Então, por exemplo, considerar que eu tenho um nodo origem S, né, de source, está mandando um pacote para um destino D. E ele vai fazer isso usando o Routing Header porque ele quer que o pacote visite os nodos intermediários I1, intermediário I2 e intermediário I3 no caminho para o D. Tá? Então, como é que foi pensado para isso ser feito usando o Routing Header, né? Então, eu vou mostrar aqui uma execução passo a passo, né? E os valores do header IPv6, né? Dos campos que interessam IPv6 e também do Routing Header, eles vão ser mostrados a cada passo, tá? E funciona mais ou menos assim, tá? Então, quando o pacote vai da origem do source para o primeiro intermediário, esse pacote IPv6, né, aqui é o pacote IPv6, ele vai ter como origem o S, o source, só que o destino do pacote vai ser I1, tá, que é o intermediário 1. E o Routing Header, ele vai ter algumas informações. Entre elas, eu vou ter
array de endereços, que é por onde o pacote deve trafegar. E a cada hop, eu vou estar substituindo o endereço de destino do pacote com um elemento desse array aqui, tá? Sempre indexando esse array e substituindo pelo elemento correto. Então, quando o pacote vai de side S e está indo para 1, para o intermediário 1, o destino é I1. E eu tenho essas informações aqui no meu routing header. Daí, quando o pacote está em 1 e ele está em 1 e está indo para I2, o que acontece é que eu vou substituir esse destino aqui. Então, esse destino não é mais I1, agora ele é I2. E eu vou substituir 1 por o que era a primeira entrada aqui. Então, nota que no routing header agora, eu coloquei I1 aqui, e o I2 que estava aqui, eu coloquei como destino do pacote IPv6. Tá? Isso aqui é o cabeçalho. Isso aqui é a informação que está no cabeçalho IPv6 base. Agora é I2. Daí, quando o pacote vai de I2 para I3, eu novamente, só que agora, em vez de pegar da primeira entrada, eu vou pegar da segunda entrada. Então, aquele I3 que estava aqui, eu botei aqui, e o I2 que estava aqui, ele veio aqui. E tudo isso eu indexo usando esse aqui, segments left aqui. Né? Isso aqui é o que vai me ajudar a indexar o array que eu preciso utilizar. E quando o pacote vai de I3 para o destino final, bom, daí no campo IPv6 o destino vai ser D, tá? O destino vai ser D. E agora eu vou pegar esse D, ele vai vir da onde estava aqui, né? Na terceira posição, né, eu tinha o D, né? Então, esse D agora veio para cá, e o I3 ele veio para cá, né? E sempre usando isso aqui como índice desse array. Então, ele basicamente vai usando esse array de endereços e a cada hop tu vai computando, né, trocando o endereço do pacote por algum elemento indexado desse array. Tá? Então, essa é a ideia do routing header, que a ideia original era permitir então, que tu conseguisse definir um caminho para visitar esses nodos até chegar no destino. Bom, esse foi um exemplo, tá, para ilustrar como esse header seria utilizado. Um último comentário sobre a ordem desses headers. Então, quando múltiplos headers forem usados, né, eu posso não ter nenhum, mas eu posso ter todos, né, então eles deveriam aparecer numa ordem em particular. E a ordem é essa aqui. Bom, tu sempre começa com o IPv6 header básico, né, então esse tem que ser o primeiro sempre, né, sempre tem que aparecer, mas a ordem que segue, ela precisa ser essa aqui. Tá? Então, começando com hop by hop, né, que são os TLV, né, Type Length Value, que vão ser processados a cada hop. Tu pode ter um Destination Options Header logo em seguida, mas se tu tiver esse Destination Options Header, isso é para opções que serão processadas pelo primeiro destino que aparece, tá, no IPv6, além dos destinos subsequentes que estão no Routing Header. Tá? Então, tu usaria esse Destination Options Header nessa posição se tu quisesse utilizar o Routing Header e quisesse que cada destino intermediário também processasse esse header. Se tu quiser que ele seja processado só pelo destino final, daí a gente tem o Destination Options Header aqui no final. Tá? Isso seriam os TLVs, que seriam usados só no destino final do pacote. Tá? E daí aqui tu teria routing, fragmentos, autenticação e segurança nessa ordem. Tá? Bom, e essa então foi uma visão geral do que eu queria apresentar sobre IPv6, que eu acredito que complemente um pouco aquilo que foi visto na disciplina passada. Esse aqui é o material para leitura, tá? E eu vou encerrar por aqui.